E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa Arquisérie Desvendando os Grandes Arquitetos. Como eles fazem, por que que eles conseguem fazer e como e por que nós também conseguiremos fazer. Por que não, né? E aí a gente discute exatamente isso, né? Como eles conseguem fazer, o que a gente precisa aprender para fazer, né, projetos arquitetura de alto nível, certo? Projetar e levar isso para a vida, né? Um grande exemplo aqui sou eu aqui que vos falo, ou seja, preciso fazer isso que estamos fazendo aqui, vamos continuar fazendo, vocês vão entender o que nós estamos fazendo. Faço isso após 15 anos de formado e esses arquitetos que também produzem aí uma arquitetura de relevância, assim dizendo, né? Não que o nosso trabalho não seja, aí eu vou te explicar também aí onde a área em que eu atuo, né? Em qual o meu escritório atua, né? Durante aí todo o vídeo a gente vai falando sobre isso, e a importância, né? De se adquirir o que a gente vai falar aqui agora, que é o repertório, né? Qual a importância de adquirir repertório, por que adquirir o repertório, e é exatamente o que os arquitetos fazem, continuam fazendo para alimentar, assim dizendo, né, a sua mente, né, construir um grande banco de dados no seu cérebro aí, né, construir um grande banco de dados para que este banco de dados seja visitado, né, falando dessa forma assim, né. É impressionante como a gente pode olhar vários tipos de arquitetura. Por isso que a gente pega aqui, né, e mira não no conceito, né, que para quem é da faculdade de arquitetura aí, é, não no repertório de conceito, né? É isso que eu queria falar, no repertório de conceito ou de partido arquitetônico. A gente não mira nisso, por isso que a gente olha, né, a diversidade da arquitetura e detalha um pouquinho mais a parte técnica. A gente mira no repertório técnico, tá? Justamente para a gente abranger, né? Outra galera também, que é a galera de edificações, né, que está ali começando e ela pode tender ali para arquitetura ou para engenharia, né? Eles têm ali, né, esse caminho a seguir. Também para os engenheiros, né, quem entrou na faculdade de engenharia e quer seguir um caminho, então também para eles. Então, a gente vai abrindo esse leque, né, de possibilidades, a gente vai explicando durante todo o caminho aqui as oportunidades de trabalho e como se chegar nesse trabalho. Uma das coisas, né, que é essa dica que eu vou dar aqui já de início, é o seguinte: isso que eu estou fazendo aqui, que é o repertório, né, como eu já falei que os arquitetos também fazem, né, os grandes arquitetos fazem, eu faço diariamente isso para me alimentar da arquitetura, né, da arquitetura do mundo, né, o que está sendo feito aí. Nada mais é, né, do que você vai ver ali no nosso canal que tem filmagem, que eu apareço, que tem filmagens ali, né, de livros, de como ver arquitetura, né, de como estudar arquitetura, não só arquitetura, mas também, né, os desenhos, sistema construtivo, etc e tal. Nada mais do que eu fiz foi começar a colocar isso em vídeo, porque eu vi a grande necessidade, né, de passar isso para a galera que está chegando agora, né, que está entrando, ou que está se decidindo pelo tipo de faculdade, que está se decidindo, né, que carreira seguir e assim por diante. A gente fala muito sobre arquitetura, né? Muito porque eu sou arquiteto, então eu acabo falando tudo com arque ali, né? Assim dizendo, né? Tanto que é uma arque série, né? Mas a gente fala de tudo. Então,
Qual a importância disso, né, de alimentar isso? Bom, uma eu já falei, que visitar, né, essa nossa memória, esse nosso conteúdo quando vai se projetar. E uma outra é muito, mas é muito importante, é o quê? Como eu miro aqui muito na parte técnica, é o seguinte, é a gente entender como isso se faz, ou seja, como se constrói, né, como se executa, e como, né, se faz, né, para que a gente consiga projetar futuramente isso. É impressionante como a gente usa esse repertório. Cara, eu escutei uma frase, né, na faculdade de arquitetura ainda, que o professor disse o seguinte: o repertório é tão importante, né, adquirir esse repertório é tão importante, por quê? Porque a gente vai juntando na nossa mente não só os anseios do cliente, né, a gente precisa filtrar tudo isso, né, anseios do cliente, né, o custo geral daquilo, né, o valor de investimento, também as condicionantes do local. Aí a gente junta o nosso repertório não só de arquitetura, mas estrutura, de instalações, repertório técnico. E aí, quando a gente vai ali, a gente precisa unir tudo isso, né? O repertório técnico passa por, né, sistemas construtivos, instalações, tendências construtivas, né? Porque tá mudando muito rápido, então a gente fala também de steel frame, wood frame, metálica, convencional, concreto e assim por diante, né? O concreto armado ali que se usa muito na arquitetura, né, brutalista, moderna, usa muito, e assim por diante. A gente vai difundindo isso justamente porque a gente precisa ter esse leque de informações da nossa mente para que quando a gente vá ali projetar, e o que, que ele falou, né? Quando a gente junta todas as informações e a gente traça um desenho na folha em branco, né? Cara, é impressionante como você já sabe do que, né, aquele traço representa, se ele é uma parte estrutural, do que aquela estrutura vai ser feita, se é uma alvenaria, né, uma parede, do que aquela parede vai ser feita. É impressionante como a gente já sabe, isso funciona muito, é incrível. Por quê? Porque você conseguiu juntar todos os, né, as condicionantes, todo o seu repertório, você visitou esse repertório na mente e você lembra de outros projetos, né? Se tem, por exemplo, uma determinada solução que você precisa dar, por exemplo, preciso ter um grande vão, resolver um grande vão aqui, como que eu consigo, né? Preciso de um salão aberto, como que eu consigo fazer isso? E aí você vai visitando técnica construtiva, visitando projetos. Cara, é impressionante. Ou desenhar, por exemplo, uma estrutura que essa estrutura, por exemplo, estrutura metálica, que essa estrutura vai ficar aparente e precisa estar ali, né? A pessoa, o cliente, por exemplo, assim, viu alguns exemplos e queria que a edificação dele tivesse essa cara, assim dizendo. Cara, a gente visita isso, a gente visita, né, esses repertórios, fala, pô, é possível fazer isso, aquilo, outro, né, somar com mais a ideia dele, baraná, baraná. E é impressionante como a gente visita esse repertório que a gente tem. Se a gente não tem o repertório, a gente não consegue, cara, projetar. Entende isso? Não é copiar o projeto da galera, tá? Mas é sim, né, visitar o nosso repertório, certo? E aí as dicas, puta, cara, eu preciso dar essas dicas para que você entenda exatamente o que a gente está fazendo. Então, ó, se você sabe como se constrói, ou seja, você entende o todo da edificação, consegue observar como as peças construtivas se comportam, os sistemas de instalações se comportam, né? E você observar muito, sim, medidas, né? Você entender muito bem isso, o que que acontece? E aí, você consegue, por exemplo, representar em croquis isso, né? Você faz lá um croquis, né? Ou, por exemplo, você pega ali um detalhe de como a caixilharia, né? Os acabamentos da caixilharia, por exemplo, você tem, né, o parapeito, tem uma pedra ali de granito ou
de mármore, que assim seja, que dá o acabamento, depois vem o assentamento ali, né, do caixilho, né, o encaixe, né, do caixilho, né, a vedação, etc e tal. Cara, você consegue, por exemplo, detalhar isso, né, pode ser na mão mesmo, né, e aí é incrível como quando você vai desenhando, você começa a pegar detalhes, e não só detalhes, mas, por exemplo, é, as medidas, né, de como se comporta aquilo, né, de como se constrói, na verdade, aquilo, cara, você é, consegue desenhar e você na sua mente vai ficando essas medidas. Aí quando você vai projetar de fato, né, você precisa acionar isso, você já sabe essas medidas de cor. É impressionante. E se você consegue representar isso, tem esse entendimento do todo, da edificação, e você consegue acelerar muito isso, né, pegar essa percepção, fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, eu uso isso sempre, né, de 15 anos, né, que eu sou formado, uso isso. E você consegue usar uma das ferramentas, o AutoCAD. Eu falo muito do AutoCAD porque ainda funciona muito bem. Ou o Revit, né, ou ArchiCAD, ou que assim seja, uma dessas ferramentas. Cara, quando você sentar na frente da ferramenta para fazer, você, cara, vai fazer muito mais rápido. Por quê? Porque você sabe como se faz. É óbvio, você sabe como se faz. E se, essa já é a primeira dica. Então você vai entender isso, né? Já é a primeira dica. Você já está sabendo o que você está fazendo. Ou seja, por que exatamente, né? Por que a gente está fazendo isso que estamos fazendo aqui? Porque a gente percebeu que dentro do escritório de arquitetura, né, do nosso escritório lá, Nova Morada Brasil, a gente desenvolve projetos de arquitetura executivos, né? Para lojas de shopping, lojas de rua, etc. E tal. É muito focado nisso o nosso escritório. E também os projetos complementares, que são os projetos de engenharia. O que aconteceu? A gente percebeu que a galera, né, o galera de arquitetura, não estava entendendo o que se estava desenhando. Ou seja, não conseguiu enxergar aquilo construído. Né, como que aquilo foi construído. Então realmente você não vai conseguir desenhar uma projeção, desenhar uma determinada, por exemplo, estrutura que muito provavelmente vai passar ali. Você não precisa detalhar, mas você precisa prever aquilo, como por exemplo, pô, eu tenho um vão de 10 metros aqui. Eu tenho um briefing já que vai ser feito de estrutura metálica. Cara, como é que esse cara venceu esse vão? Né? Eu tenho esse briefing, né? Ó, já passou que não vai ter viga lá, ou vai ter viga metálica, ou vai ser viga de concreto, tá? Qual que é esse vão, cara, que vai ter? Né? Esse vão vai vencer os 10 metros, vai ter um pilar no meio. Né? Então a viga vai ter estimado ali 50 ou 1 metro de altura, ou vai ser uma viga metálica com 50 centímetros, ou vai ter uma laje alveolar ou nervurada ou etc e tal, que vai cobrir o vão inteiro. Cara, como que isso se dá? Porque eu preciso projetar o forro da arquitetura, preciso projetar as instalações, como por exemplo o ar-condicionado. E aí, né? Se a gente tem essa percepção do todo, a gente vai conseguir projetar. E até evita retrabalho, né? E aí a gente entendeu isso. Cara, como é importante, a gente viu como é importante a gente estudar arquitetura e prestar, né, atenção, esse repertório técnico e prestar essa atenção. E se você tem, olha outra dica, se você tem esses dois, cara, o que você está esperando para trabalhar em um escritório de arquitetura ou de engenharia? Domina uma das ferramentas, domina a técnica construtiva e uma das ferramentas, boa. Aí, sabe o que aí vem na mente também? Aí a pessoa, a galera que está escutando fala assim, pô, mas eu não tenho nada desenhado, nada até construído, né? Nada desenhado, não tenho meu portfólio. Tá, vou montar o seu portfólio? Sabe como? Redesenha a sua casa, o seu apartamento, remodela ele aí, cara, né? Desenha ele da maneira original, ou seja, observa, olha lá, observa as técnicas construtivas, né? Se você é tendencioso assim para a arquitetura, né? Você ali que está em edificações, né? Você que está
na própria faculdade de arquitetura ou de engenharia, se você é tendente à arquitetura, desenha, né, na parte de arquitetura. Observa, por isso que a gente detalha aqui bastante estrutura, para você observar o eixo estrutural, né, do que foi feito, os detalhes, etc e tal. Se você está na tendência de engenharia, desenha, né, num portfólio voltado para engenharia. Ou seja, redesenha isso que você tem aí. Você está em edificações, você tem um leque mais aberto, né, do que esse, não está tão direcionado. Redesenha ele, cara. Redesenha ele. Desenha ele da forma que ele é hoje, observando os acabamentos, os detalhes, e por que não faça uma proposta de reforma dele? Não é? Da casa ou do apartamento, que assim seja. Transforma essa casa aí. Não tem suíte, transforma em suíte. Pô, queria mais uma suíte, transforma. Ah, não tem área integrada. Pô, vou integrar com a cozinha, a sala, vou modificar. Cara, pega os seus pais como cliente aí, por que não? Né? Um amigo seu, ou, cara, um escritório que você conhece de um amigo. Cara, remodela ele, desenvolve ele, né? Se você tem a ferramenta, entende o sistema construtivo, você vai conseguir redesenhar ele tecnicamente, né, da forma que ele está hoje, representar ele no grafismo técnico correto, né? Em planta, quantas plantas ele tem, corte, fachada, representa ele. Bom, montou já ali as plantas técnicas. Desenho de perspectiva vale a mão? Lógico que vale. Muito, tá? Muito. Redesenha ele com, né, a sua modificação que você deseja, se assim seja. Os detalhes futuros, por exemplo, detalhe de piso, detalhe de forro, detalhe de bancada, detalhe de banheiro. Redesenha ele aí, né, usando uma das ferramentas. E uma coisa que você poderia fazer que é muito interessante, bota ele para orçar, cara, com uma empreiteira, né, com uma empreiteira ou com um pedreiro. Aí você vai entender o dinamismo que é até um escritório de arquitetura, né? Por exemplo, que faz, por exemplo, reforma de apartamento. Você vai entender como é essa dinâmica. Por quê? Porque se você projetou aí que tem parte civil, que é parte de pedreiro, né? De um pedreiro, de um empreiteiro e tal. Você tem parte de elétrica. Você tem parte de, por exemplo, ar-condicionado. Você tem parte de, por exemplo, forro de gesso. Cara, são uma galera diferente. Tem a pessoa que faz civil, que, né, o pedreiro ali, né, o empreiteiro, que não faz elétrica. Aí você tem que ter um outro cara de elétrica, porque teve mudança no ponto elétrico. Ar-condicionado, tá, você vai cair numa coisa que é o seguinte, pô, eu vou fazer o ar-condicionado? Vou. Hoje, o seu apartamento, por exemplo, a sua casa comporta ar-condicionado no sistema elétrico? Ou não? Cara, tem que dosar tudo isso, sacou? Então, você vai acontecer perguntas para você, né? Vão gerar perguntas que você vai ter que responder. Por exemplo, vou desenhar os mobiliários também. Beleza, legal. Tá. Cara, dependendo desse imóvel, o marceneiro vai te fazer umas perguntas, como por exemplo, você vai estruturar esse imóvel como? Né? Que tipo de madeira você quer? Cara, isso é dia a dia do escritório de arquitetura, né? Dia a dia do nosso entendimento, do nosso saber. E quanto mais repertório você tem, melhor. Montado isso, tá aí o seu portfólio. Tá aí o seu portfólio. Cara, eu acho que assim, avançar tanto na obra, né? Não precisa tanto assim, mas só para você ter uma ideia, né, de como se constrói todo esse pensamento, você conseguir, melhor ainda. Olha que dica que eu te dei, hein? Montado o seu portfólio. Quer outra dica? Bota isso no seu Instagram, cara. Ah, como seria muito, mas muito melhor quando a gente fosse ali entrevistar, né, um estudante de arquitetura, né, ou de projetos, né, assim dizendo, o pessoal ali, por exemplo, que está fazendo edificações, o cara chega pra gente e fala assim, olha meu Instagram, eu tenho lá um conteúdo, tenho meu portfólio, e aí, por que não conteúdo? O cara tá andando na rua, viu um detalhe interessante de uma casa, de um prédio, de um galpão, de uma loja, olha, um celeiro gigantesco, um shopping. Você andar no shopping, cara, e tirar foto de algumas lojas, por que não? Cara, que celeiro gigantesco ali para você observar detalhes. Cara, tira foto,
faz um post lá com alguns, né, detalhes e tal, pronto, está começando a adquirir o repertório com o seu portfólio. Que legal, né? Você ser chamado para uma entrevista, o cara pedir referências, né? Você ir lá e mandar o seu Instagram, ver o conteúdo que você está montando. Puta, quanta dica eu dei aqui, hein? Certo, vamos lá então. Cara, demora, mas eu gosto muito de falar isso, na verdade, incentivar você a fazer isso. Quão importante é isso, cara? Quão importante, certo? Cara, me ajuda aí, antes de a gente entrar de fato aqui, né, nos projetos, para a gente entender essa estrutura muito, muito bacana, e você vai entender quão importante é o repertório para o cara. Deixa seu like, por favor, me ajuda. Deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha isso com seus amigos de curso, né? Transborde aí na vida dele, né? Tem algumas pessoas que falam assim, transborde, né? Na vida dele aí, para que ele também receba essas informações, beleza? Esse estudo, certo? E deixe seu comentário aí, se você quiser que a gente detalhe algum tipo de obra que você viu interessante, melhor se ela estiver na rede, né? Ou seja, assim, em algum site, né? Ou no Instagram, ou qualquer tipo aí de local, certo? Mais fácil para a gente chegar até ela e detalhar com ela, com você aí, né? Detalhar toda ela. Exatamente o que a gente vai fazer, certo? Cara, então, olha que projetinho bacana, cara. É, né, uma plataforma de artes aí, né, que os arquitetos Natura Futura fizeram, né? Cara, como a gente consegue aprender com esse projetinho? Cara, poderia ser uma trelicinha comum lá, né, uma tesourinha comum. Poderia, por que não? Porém, cara, aí é o arquiteto, né, ou projetista que tem muito repertório, dando solução diferente e transformando aquilo. Esse é o grande diferencial, né? Esse é o grande diferencial de quem tem repertório, né? Pensa além do óbvio, né? Pensa além daquilo. E aí você fala assim, putz, cara, como que essa estrutura se comporta, né? Fora que ela ficou linda na paisagem, né? E aí é essa diferença. E como que ela se comporta? Cara, de uma maneira muito simples. Por isso que a gente também, né, pega ali a parte estrutural, porque a estrutura, cara, ela resolve muito da nossa arquitetura. E se a gente não entende isso, a gente acaba achando que é um estorvo, né, assim dizendo. E você vai ver que lá no nosso YouTube, no Instagram também, a gente divulga bastante, é, o repertório desses arquitetos, cara, o quanto eles entendem de estrutura, né? E o como é importante a estrutura participar da arquitetura. Às vezes o projeto se inicia pela parte estrutural, né? Muitos nascem ali até do conceito estrutural para conseguir fazer o dinamismo. Tem alguns vídeos, por exemplo, vou deixar uns cards aqui, ou você dá uma olhadinha lá, tem alguns vídeos de pré-moldado, por exemplo, fizeram algumas escolas de pré-moldado, grandes arquitetos, né? Nos escritórios de arquitetura. E o que acontece? Pré-moldado, né? É fabricado, não é feito em loco, né? É fabricado em um local, né? Um local específico e vem para a obra já para montar como se fosse um Lego, peças, né? O que acontece? Para que eles tenham dinamismo com isso, né? Consiga fabricar isso, as peças são, vamos dizer assim, praticamente iguais, né? Então, os vãos, os pilares são basicamente iguais, né? Repetidos, bastante repetição. E aí, o que acontece? Então, os vãos, né, são bem, assim, bem, tem que formar um grid, né? Um grid e trabalhar dentro desse grid, ou seja, os vãos são bem certinhos, né? Não dá para fazer um vão de um tamanho, outro vão de outro, uma direção de um, até uma direção de um e uma direção no outro, né? Longitudinal e transversal, dá para fazer, né? Em vão diferente, mas é, é melhor, né, que se faça os vãos até igual e trabalhe isso, né? E aí você observa que os arquitetos partiram dessa modulação e depois, né, desenvolveram a parte interna da arquitetura,
né, o layout da arquitetura a partir dessa modulação, desse grid, né, de estrutura. Muito interessante, cara, isso é muito legal. E não por isso ficou muito, não por isso ficou muito não, né? Não por isso não ficou criativo. Teve até projeto que ganhou prêmios. É pegar um grande arquiteto que modulou, um Mies van der Rohe. Cara, é modulado o projeto dele. Você conta a quantidade de pisos, por exemplo, o tamanho pela modulação, é, é, pela modulação que ele fez na paginação de piso. Você sabe o tamanho, né, os vãos da edificação naquela casa famosa dele lá. Cara, né? Então é isso, né? Trazer, né, a técnica, o racional para o projeto, certo? Então, ó, a gente vê que ele, cara, entende muito de estrutura e ele praticamente deu uma aula de estrutura aqui pra gente, né? Assim dizendo. Vamos lá só identificar a estrutura. Então a gente tem, ó, superior, né? No superior aqui, a gente chama de banzo, né? O banzo superior. E também a estrutura, né? É como se fosse uma treliça isso, tá? Também embaixo a gente tem o banzo inferior, né? Que, né, o banzo inferior, nesse caso aqui, ele trabalhou como se fosse um tirante, né? Vou deixar um outro card também de outro vídeo de um galpão, que é a estrutura metálica que tem um banzo inferior, né, como esse tirante, que é um cabo de aço, né? Olha que legal, né? Você entende a gama, né, de estruturas. O que que acontece, ó? Qual seria a deformação da estrutura, desse tipo de estrutura? Ó, ele tem, né, o apoio, né, aqui que vai para o solo, né? Estou desconfiado que é de concreto isso, né? Parece metal, né? E aí, né, o que acontece? Imagina assim, ó, a estrutura, né, o telhado, distribui a força na viga, na treliça, a treliça distribui para os pilares, distribui no solo, certo? A estrutura basicamente, no geral, é essa, né? Sempre assim, independente se ela é uma estrutura de concreto, etc e tal, metal, etc e tal. É o mesmo caminho, de madeira, etc e tal. Aqui o que acontece, né? Distribuiu aqui para, né, o solo através dos pilares ali, e então a parte superior, que é a parte, né, do telhado, está sendo suportado por, né, o que a gente chama de banzo inferior aqui. E aí a gente tem os pontaletes aqui que a gente está vendo, que levam, tá? Esses pontaletes aqui, ó, por isso que a gente tem que ir observando a estrutura, como ela se comporta. Isso é muito, muito importante, gente. Muito importante para a gente dar soluções estruturais. E aí, ó, ele leva, né, todo o peso que é lançado aqui, ele, né, é absorvido nesse banzo superior, nessa viga de madeira aí, leva, né, para estes, né, pontaletes, assim dizendo, né, e joga nos pilares, certo? O que que acontece? Por que que ele tem, né, essa outra base inferior aqui? Por que que ele faz isso? E também esses outros tirantes aqui, né? Esses tirantes têm uma função, né, de manter isso aqui tensionado, né? Essa parte aqui de baixo é tensionada e ajudar, né, manter isso tensionado. E aí, como funciona isso? O que que acontece, ó? Vou apagar um pouquinho aqui e aí eu vou te explicar. É o seguinte, ó, a deformação dessa estrutura vai acontecer mais ou menos assim, ó. Você tem aqui o apoio, certo? Nesse pontalete aqui e nesse aqui, ó. Aí, essa viga com o peso que acontece nela, ela vai sofrer uma deformação, né? Observa que aqui a gente tem uma área que está em balanço, aqui está biapoiada, certo? E aqui outro balanço. Como seria a deformação desse elemento? Seguiria mais ou menos assim, ó. Ela jogaria isso aqui para baixo, aí tem esse ponto de apoio, jogaria isso aqui, né, porque tem um peso maior, e depois faria isso aqui de novo, certo? Para que isso não aconteça, o que que eles fizeram? Eu ia falar redundância, né? O que que eles fizeram? Eles
fazem um tirante na parte de baixo para tensionar a viga, né, essa viga de madeira, para que ela fique com um formato, né, puxado para cima, assim dizendo, né, nesse formato aqui, ó. Claro que ela não vai ficar esse formato, porque ele estabilizou nesse sentido, né, mas ele puxou para que ela ficasse mais ou menos dessa forma. Tô exagerando aqui, entendeu? E aí quando coloca peso em cima, certo? Distribui o peso, ela fica retinha, né? Para que ela não futuramente ou até mesmo na hora de colocar o peso, ela não tenha esse outro formato de baixo, aconteça isso, entendeu? Então ele puxa ela, tiranta ela, né? Estica ela, assim dizendo, para que não aconteça essa deformação na estrutura. Sacou como é que acontece isso? E isso acontece muito. Você vai observar alguns telhados, por exemplo, metálico principalmente, que, por exemplo, o cara não tem nada pesado, põe uma telha bem leve em cima, e aí ele resolve a estrutura de uma forma bem simples. Ele tem, por exemplo, uma barra de ferro, né? Uma barra de ferro. Aí ele põe alguns tirantezinhos assim, ó, aqui, e aqui tá apoiada, né, no pilar, aqui tá apoiada no outro pilar. E aí ele vem com um tirante que inicia daqui é um cabo de aço, passa por aqui e sobe aqui, ó, né? Resolveu a estrutura dele, porque em cima ele tem uma coisa bem levinha, uma telha bem levinha, resolveu a estrutura dele e pega um grande vão. Por quê? Porque isso está tensionado, né? Ele vai ficar sempre tensionado. Se tirar o tensor, pode cair? Não, não cairia. Porém, né, o que acontece? Ela pode deformar com o peso da estrutura. Isso é uma estrutura bem leve, né? Exatamente o que acontece com as pontes estaiadas, né? Que a gente vê muito aí, tá na moda. É exatamente isso. O que que eles fazem, né? Deixa eu ver se eu consigo representar. A ponte estaiada é uma grande ponte que tem um trecho aqui. Deixa eu desenhar de uma outra cor. Peraí, vamos voltar aqui. Ó. É uma grande ponte, um grande vão, né? Que tem um apoio aqui, né? E tem o outro apoio aqui, ó. Deixa eu até desenhar de uma outra cor. O outro apoio aqui que seria o mastro lá de tensão, né? De ser tensionado. Esse apoio aqui é fixo. Ele é fixo, né? Que é vamos dizer assim, ó, é a chegada da ponte aqui, né? Nesse trecho aqui é o meio da ponte, certo? E tem mais ponte pro outro lado também, assim dizendo. O que que eles fazem, cara? Essa grande haste aqui, eles soltam cabos aqui, certo? Cabos, opa, voltou, peraí, galera. Cabos ao longo dela aqui. Para quê? Para que esse trecho aqui, ó, esse trecho aqui, não seja tão alto ou uma estrutura tão pesada. E aí o que acontece? A tensão dele, né, esses cabos aqui, é, puxa ele, deixa ele instável para que não deforme assim, né, quando tem um peso lá. E ajuda nessa estrutura quando ele sofre um movimento ali, né, e consegue trabalhar isso. Então, tudo isso daqui, ó, todo esse trecho aqui, né, que a gente vê aqui, ele fica mais leve, né, não é uma estrutura tão robusta. Porém, isso aqui aguenta, né, uma grande carga ali, né? Então ele está puxando isso para cima, né? O Santiago Calatrava, que tem umas pontes muito bonitas, né? Usa, né, esse mastro aí com um diferencial incrível, né? Ele trabalha muito isso e usa esse diferencial incrível para fazer as pontes. Entendeu como é importante demais a gente entender como dar soluções a isso, né? Dar essas soluções. Teve uma ponte, né? Na verdade, uma ponte, uma ponte, né? Considerada uma ponte, né? Na verdade, eram algumas vias de viaduto aqui, muito próximo de mim, aqui, assim dizendo, né? Em, é, em São Caetano, não, né? Ali já é São Paulo. O que que aconteceu? Os caras saiu até no noticiado, no noticiário. Eles fizeram um pilarzão, né? Deixa eu desenhar aqui, ó. Um pilarzão, certo? De concreto. Um outro pilar apoiado. E aí tinha uma ponte que ela é interligada. Ela começava, né? Tinha ela começava aqui nesse ponto. Deixa eu desenhar outra cor aqui. Meu Deus. Deixa eu desenhar de uma outra cor. Ela iniciava aqui, né? Um trecho dela, né? Então, assim, dividindo um pilar.
aí fazia um formato meio em arco e acabava aqui também, né, mais ou menos assim, para começar a outra que também igualzinha, né, acabava no mesmo pilar aqui. É, o que que aconteceu? Na verdade, gente, ó, espera aí, não era bem isso aqui, na verdade era ao contrário, era assim, ó, deixa eu apagar tudo, era assim, ó. Tinha um pilar no meio, vamos lá, um pilar no meio, e os outros das pontas, certo? Dessa ponta e dessa outra ponta. A ponte iniciava, né? O centro dela iniciava aqui e parava até aqui no centro desse aqui. Deixa eu desenhar outra cor aqui. Né? Então ele fazia isso aqui, ó. Iniciava aqui mais ou menos um arco e acabava aqui. Iniciava do outro arco e acabava aqui, certo? E ela fazia isso aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? Esse trecho aqui. E depois começava um outro trecho para lá e outro trecho para cá. O que que aconteceu, cara? Eles estavam concretando isso, né? E aí eu acho que um trecho ficou mais pesado que o outro. E, né, aqui, ó, se a gente vê bem nesse miolo aqui, ó, bem nesse miolo, eles fazem o quê? Eles fecham o pilar, né, acaba aqui, vamos dizer assim, que é a cabeça do pilar aqui. Aí fazem uma espécie de um amortecedor aqui, ó, uma peça pequena, e depois começa, propriamente dita, a, né, estrutura da ponte, que é a estrutura de concreto. Então ele pega nesse pontinho aí. O que aconteceu, cara, é... acho que teve mais peso de um lado, toda essa grande trecho ergueu para cá assim, ó, e levantou. E aí todo mundo ficou, nossa, caiu a ponte, né? Destruiu a ponte, sei o que não vai mais usar a ponte, não vai com poder. Lógico que não. Essa peça única aqui, ó, né? Foi própria projetada para isso, né? Ela é uma peça única que, assim dizendo, foi encaixada em cima, né? Mas eles estavam concretando lá no local mesmo, né? Mas toda essa estrutura foi armada para isso mesmo. E o interessante é que ela movimentou, não quebrou, não aferiu nada a ponte, né? Ela só movimentou para o outro lado e manteve lá. E depois eles, né, tiveram que, né, fazer um contrapeso para ela baixar, ficar no mesmo local e depois concretar de novo. Aí quando acabou a concretagem, ela ficou instável. Interessante, né? Esses apoios. E aí você observa que aqui no canto, ó, nesse cantinho aqui, né? E nesse aqui também onde liga, cara, a junção dela é muito. Cara, é uma junção assim só para mantê-las ali, né? Mas, porque o peso próprio já foi distribuído, tal, não tinha tanta força ali. Muito legal isso, né? Eu até expliquei, vou deixar um card aqui do vídeo, de uma grande estrutura, né? Na comunidade chamada Canção Nova, comunidade católica, que a gente visitou lá, um arco metálico, cara, a estrutura é gigantesca, assim, a gente vê galpões, né, que são perfis, né, aquelas barras de ferro, até, não é nem barra, às vezes é feita com cantoneira e tal. Cara, lá na Canção Nova é uma barra, uma vigaria, assim, né, no banzo superior, no banzo inferior, nas partes da treliça, né, no meio da treliça, gigantesco. E lá na ponta, bem no meio, assim, ó, é mais ou menos como se fosse um estádio coberto, tá? Pra você ter a noção do tamanho. Lá no meio, assim, o encontro delas é só uma união de chapa, né, que não faz força. É incrível, ficou muito legal, né? E a gente vê como caminha a força ali. Poderia, por exemplo, ter construído só metade do negócio. Muito interessante, muito legal mesmo, mesmo, mesmo. Certo? Então, olha quanto a gente explicou ali, né, de outras coisas também que é importante a gente saber, né, que é importante quando a gente vai projetar. Certo? Tudo isso é repertório técnico que a gente chama. Muito, muito importante a gente saber sobre estrutura e tudo mais. E aí, né, a gente vai ver o design dela como ficou super elegante, tá vendo? Aqui no meio, né? Como ele serve, né? É um tensor, né? Assim dizendo, que ajuda e muito ali e fica esse grande vão, né? Não é aconselhável pendurar nada aqui, tá? Porque pode prejudicar aí, né, a estrutura, certo? Vamos passando mais um pouquinho aqui, você vai ver os desenhos, como ele resolveu no desenho já a própria estrutura. Mais do mesmo ali, né? Da estrutura e tal. Olha os desenhos, que interessante aqui, ó. Ver se tem mais desenho aqui, a planta, né? Tem os pilares e tal. Um desenho bem legalzinho da estrutura aqui, né? Ó.
como a estrutura, como ele já pensou aqui, né? Esse desenho é um desenho mais técnico, né? Ele já evoluiu, mas ó aqui que interessante, ó. Né, ó, camada, é isso que eu tô falando, ó, de camadas de desenho. Eu sempre falo, tá vendo? Quem projetou sabe aqui, ó, por exemplo, ó, tem os engastes de estrutura, né? Como ele vai estruturar isso, os pontos onde ele vai estruturar, né? A própria estrutura aqui, ó, deixa eu só jogar um pouquinho mais pra cá. Estrutura de tábuas aqui, tá vendo? Que ele disse aqui de tábuas, ó. O forro de madeira, né? Cobertura de zinco, que é cobertura leve, sacou? Ele já vai detalhando tudo isso, né? É muito interessante o que ele fez aqui, ó. A união, né? Que ele fala aqui e tal, né? A tábua inferior também, né? Ó. Ipasas, né? Não é brasileiro, Ipasas, mesulas e silas. Mais ou menos isso, acho que a leitura é essa, né? E tá vendo, ó, os encaixes que ele faz, isso é detalhe de projeto, né? É detalhe de quem conhece da estrutura, vai já brincando, assim dizendo, com a estrutura e detalhando. Qual a importância de detalhes, ó? Aqui, ó, o cara enxerga lá na frente, ele sabe como ele consegue fazer isso, quer ver? Banana, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqueles detalhes que ele desenhou aqui, ó, os encaixes aqui, ó. Quão importante é isso, cara, saber como isso vai ser estruturado, né? Que faz uma força grande aqui. Ele detalhou até o tipo, né, de como ele ia colocar essa madeira. E aí, ó, olha só o pensamento. A gente tem estrutura, né, que é essa grande viga, certo? É uma viga fina até, tá vendo? É um material firme, não é uma viga grossona, né? É, como a gente costuma ver, vai fazer um telhado desse tamanho, o cara põe uma baita viga aí, né? Uma viga de 16, pesadona e tal, não, ele conseguiu usar com madeiras leves, usar, né, pelo desenho da estrutura, usar isso. Eu vou deixar um outro card aqui, esse projeto é muito legal, que é um projeto aqui na minha terrinha, São Caetano, né, São Caetano do Sul, no interior, né, e aí o que que acontece? É um projeto da Carolina Pena, se eu não me engano, faz grandes projetos, essa arquiteta, esse é um escritório de arquitetura, né? E a estrutura é toda de madeira, madeira laminada, muito linda a estrutura. Cara, a estrutura dá todo o desenho da arquitetura, dá todo o design da arquitetura. E você vai ver que o tipo de geometria que foi feita lá para a estrutura resolveu, né, muitas coisas estruturais, como conseguir colocar um grande vão, um balanço, pela geometria da estrutura. E isso tudo, cara, tem um livro, um grande livro branco, que a gente vai fazer vou deixar uns cards aqui, eu me comprometo a fazer e já postar, né, este material, de um livro branco, que, cara, detalha a estrutura para arquitetos, assim dizendo, né, ou para, né, todos nós aqui estamos iniciando a estrutura, iniciando o nosso estudo, é, não tem conta nenhuma, mas ele, de uma forma, ele mostra, né, na geometria as estruturas e vai desenhando onde estão os esforços ali. Puta, muito interessante esse livro para aprender. Vou fazer umas filmagens, sim. Vou deixar até um card aqui, sim, tá? Então é isso, ó. E aí a percepção é, pô, eu tenho, né, essa viga em cima, e aí eu vou colocar a telha direto ali? Não, eu quero acabamento. Então eu tenho ou nessa parte do forro aqui, né? Que é um forro de ripa ali. Tá, mas tem um forro de ripa, e aí? É a telha e o forro de ripa e mais alguma coisa? Não. Né? A gente precisa estruturar. Tem uma estrutura aí para a gente fixar as telhas, certo? Internamente. E olha que detalhe interessante, ele tem todo esse requadro aqui, ó. Sacou? Tá vendo como a gente vai observando a arquitetura? Importante a gente observar como se faz aquilo, como que ele atingiu aquilo, porque isso é detalhe de projeto. Imagina se não tem esse detalhe, né? A gente não entende como se faz isso, como isso chega na obra. Ficaria lá uma telha, né? Um forro com uma telha em cima fixada no forro. Cara, ficaria isso aberto, ficaria aparecendo o perfil da telha. Entendeu? Como é percepção de como se faz para conseguir desenhar aquilo e projetar aquilo e aquilo, quando for para a obra, ser executado. Entendeu? É isso, esse é o contexto geral de adquirir o que a gente está falando aqui, repertório da arquitetura.
Por isso que eu falo sempre, né, em alguns vídeos eu falei muito isso, não olhe a arquitetura só pela beleza, olhe os detalhes que são muito importantes, entendeu? Olha a importância disso, de a gente ter esse pensamento e você vai ver qual a importância do desenho, certo? Beleza? Então me ajuda aí, deixa seu like, compartilha isso com seus amigos de faculdade, se inscreve no canal, ativa o sininho lá no YouTube, plataforma Matriz, e também no Instagram. Vamos divulgar isso aí, né, esse conhecimento na arquitetura. Beleza? Muito importante pra gente, pra galera que tá chegando aí, tá? Não só arquitetura, mas edificações, engenharia também. Beleza? Cara, manda aí no direct da galera que você conhece, fala assim, põe uma hashtag aí. Cara, isso foi muito importante pra mim, né? Para mim aprender ali, né, no meu decorrer da faculdade. Isso é muito importante para mim. Se você, né, está ali dentro de um grupo, também manda no WhatsApp da galera aí, né, para divulgar mesmo isso, que é muito, se é muito importante para você, é muito importante para eles também, beleza? Transborde aí no seu coração, né, essa vontade também de que seus colegas cresçam também com você. A gente precisa, né, um mercado que bomba e muito que um mercado que ajuda o Brasil demais a crescer, é o mercado da construção civil e precisa de profissionais atentos a tudo isso, construindo bons projetos, certo? Um grande abraço aí e fique com Deus.